E aí, pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais um episódio incrível, né, Andréia? Sim, oi, gente. Demorei, mas voltei, né? Mês passado, a gente, por motivos técnicos de agenda, não consegui estar aqui com vocês. Estava morrendo de saudade, espero que vocês também. Vamos começar mais um momento aqui de gravação incrível com o nosso convidado super de honra. Você tá bem, amigo? Tava com saudade de mim? Bem. Não tava nada, gente. Não me manda mensagem, não, tá? Vou entregar ele aqui pra vocês. Tô me recuperando aqui do final de semana, né? Tava nas festas do final de semana, então... Bora começar mais um programa incrível aí pra vocês. E fiquem com a gente, tá? Até o final. É isso aí, pessoal. E antes de trazer aqui o nosso convidado para vocês, apresentar ele aqui para vocês, quero deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos parceiros, ao Thiago, fotógrafo, e a Doma Cabelo, os nossos parceiros incríveis. Sigam aí, Doma Cabelo e Thiago Fotografia. Precisa renovar material fotográfico? Thiago é o cara. E produtos para cuidar do seu cabelo, Doma Cabelo. Gente, eu sou fã, viu? Eu gosto, amei. Os mimos que eles me mandaram, tô usando sempre. Ainda tá quase no restinho, precisa de mais, hein? Mas é sensacional pros cabelos, olha, super recomendo. E é isso aí. Vamos lá trazer o nosso convidado aqui, apresentar ele para vocês? Chama ele aí. Ó, o nosso convidado de hoje, ele é formado em Direito, né? E é ator também, né? Ator profissional. Sim. Né? O cara arrasa, viu? Mais um ator e advogado aqui Mais um ator, tá vendo? É, isso aí. Bruno, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Tadã. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Pessoal, vamos bater um papo aqui com o Bruno, conhecer um pouquinho mais do Bruno, né? Da formação dele aí como ator, até um pouquinho da formação aí do direito dele, como ele concilia aí essas duas profissões. Vamos falar um pouquinho aí que ele tá vindo aí com uma peça maravilhosa que vamos fazer cobertura para vocês também. Vamos falar um pouquinho aí dessa estreia dele, que já tá quase chegando, né, Brunão? Além de 6 compassos. Já 9. Que legal. Brunão, fala um pouquinho pra gente, quem é o Bruno? O Bruno é uma pergunta um pouco difícil, né? Fazer uma pergunta pra gente se descrever. Mas é uma pergunta que a gente sempre faz, a gente sempre recebe, né? Quando a gente começa um processo, porque a gente tem que se apresentar pra galera e tudo. Ó, eu me sinto uma pessoa um pouco bem mutável, na verdade. Uma hora eu tô de um jeito, outra hora eu tô de outro. Visual, inclusive, mudei recentemente. Você muda muito visual? Olha, teve uma época que eu mudava, assim, tipo, a cada 2 meses. Eu já tava com cabelo diferente, às vezes barba, às vezes sem barba. Pra personagem também ajuda bastante você ter essa disponibilidade de mudar. Né? Se você tá aberto a mudar o visual, fica um pouco mais fácil de até construir os personagens. Porque cada personagem é de um jeito também, tem uma personalidade. E isso me ajuda bastante a ver quem é esse personagem que eu tô trabalhando. Então é uma coisa que me ajuda bastante. Eu sou geminiano também, gosto pouco de mudança. Geminiano? Caraca! Eu também sou geminiano. Você também, né, amigo? Não, eu sou touro. Você é touro? Quase, bateu na trave. Escapou por pouco. Esse signo geminiano, não sei não, hein, gente? Meio difícil. É o que dizem. É o que dizem, né? É tudo... É tudo maldade, ladainha. é maldade, verdade. Não, mas depende muito da pessoa. Tem o Tem um geminiano do bem e o geminiano né? do mal. Então... Mas também tem a questão do ascendente também, né? O meu não me ajuda interfere. muito, é Áries. Ah, então pronto, gente. Eu não entendo muito bem dessas coisas, mas... Depois procura saber qual que é o seu ascendente, amigo. É legal, faz sentido, assim, né? Algumas coisas. Um ajuda o outro. A minha combinação, ela é interessante até para a questão das artes, porque o geminiano, ele é muito criativo. E o signo de Áries é um signo de muita iniciativa. Então, criatividade com iniciativa e vambora pro que aparecer. Tem tudo a ver mesmo, verdade. E há quanto tempo que você tá aí nesse processo do Bruno como ator, nessas mudanças? Desde quando aí começou? Eu coloco como um marco pandemia, 2020. Legal. Mas eu já flertava um pouco com as artes antes. Desde criancinha eu gostava, assim, quando eu tinha uns 8 anos, eu acho, começou a primeira versão das Chiquititas. E eu assistia, eu gostava muito e queria ser ator. Aí, quando eu fiz... Eu tava pra fazer 10 anos, a minha mãe me colocou num curso de teatro. Eu fiz 6 meses nesse curso. Tinha um processo lá de montagem. Eu ia fazer um príncipe nessa peça que eles iam fazer e tudo. Aí chegou no dia da apresentação, mãe, hoje não vai ter, tá bom? Não preciso ir. Fiquei com vergonha de apresentar.
Caramba! E falou que não ia ter. E falei que não mãe. ia ter. Meu Deus. Aí no fim o meu professor me cobriu. Meu Deus. Mas o que foi na hora? Deu pânico, dor de barriga? Eu fiquei com vergonha, eu era criança, Sim. também não sabia muito de responsabilidade, não sabia o quanto isso Normal. afetava os outros, e de fato afeta, né? Sim. Uma das piores coisas que você faz é você mostrar que você é uma pessoa com quem você não pode. Com quem não se pode contar. Verdade. Hoje em dia eu não sou mais essa pessoa. Não, viu, gente? Pelo amor de Deus, ele cresceu. Pelo contrário, eu me coloco tão à disposição que hoje, nessa peça que eu vou estrear, eu tô com 2 personagens e um deles eu peguei pra Legal. cobrir um menino que saiu do elenco. Nossa. E é tão ruim quando acontece isso, né, Bruno? Você tá num processo ali de criação, né, de montagem de peça, e no meio Sim. dos ensaios Sim. sai alguém, Uhum. é bem complicadinho. E ainda né? mais pra você, porque tem toda a construção do personagem que você Sim. falou, né? Não é só a construção estética, mas a entonação, o jeito, tudo, né? E ter que, no momento assim, você aprender mais uma pessoa. Como que tá fazendo isso? Essa peça são 2 elencos, né? Uhum. Então tem um elenco que faz de um dia, o outro elenco faz do outro. Então, no sábado é um elenco, no domingo é outro, na outra semana inverte. Domingo é o elenco de sábado e o sábado de domingo. E aí a gente vai alternando. A gente chama de elenco Paraíso e elenco Liberdade, né? A peça chama Além de 6 Compassos, como eu comentei. E aí, num elenco, eu tô fazendo um personagem que é o que eu fui inicialmente chamado para fazer, que é o Júlio César. Uhum. Ele é o dono da casa. É uma casa em que, basicamente, as pessoas convivem juntos. Tem o casal que é o dono da casa, o Júlio e a noiva dele, a Amélia. E ali, no meio da galera, tem a melhor amiga do Júlio, tem um casal de 2 meninas, a irmã da Amélia e a namorada dela. Sim. Aí tem um outro casal de 2 meninos que namoram também. E aí, no meio disso tudo, dessa confusão, vai tendo vários assuntos. Vai tendo agiota, vai tendo droga. E as coisas vão se juntando em uma peça que todos os personagens têm uma importância ali. Sim. E inicialmente eu tava como o Júlio. E aí no outro elenco acabei tendo que cobrir um outro personagem, que é o Pedro, que é um dos personagens desse casal gay. Ele é um personagem um pouco menor do que o Júlio, porque ele não dura a peça inteira em cena. Terão que assistir para descobrir por quê. Mas aí eu comecei um novo processo de construção do Pedro no meio do processo, porque a gente já estava na metade dos ensaios. Mas eu peguei o Pedro e bora, assim, é o que eu falo. Eu tô disposto, sempre com disposição e disponibilidade para encarar outros desafios. E 2 personagens numa peça só não é a primeira vez que eu faço. Inclusive, uma vez eu cheguei a cobrir um menino que já estava programado de faltar em uma das apresentações. E aí eu fiz 2 personagens diferentes na mesma peça. Eu fiz um, depois saí e voltei com o outro. Caramba. E as trocas de figurinos são a Sim. pior coisa, né? Eu vi Porque uma... você tem que ficar muito... É muito rápido também, né? Eu vi um vídeo do Giannichini, da peça que ele estava fazendo, que eles têm, acho que um tempo muito pequeno para se trocar, e maquiagem e tudo mais. Eu achei assim, sensacional. E ele postou isso no Instagram, né? Como que é a loucura para você vestir mesmo, porque não é só a questão de decorar a fala. Não, ele saía, tava falando no palco, aí ele sai, e aí tem tipo assim, acho que é 20 segundos, eu acho, para ele se trocar inteiro, amiga. inteiro. Coloca cílios, ele tava... Você chegou a ver? Não sei se vocês viram. Eu não assisti, não consegui Não, eu assistir. não vi a peça, mas eu vi só mesmo no Instagram dele, coloca cílio, maquiagem, Sim, eu vi esse peruca. vídeo. Nossa, achei assim A incrível. Cláudia Raia também, ela tem uma peça que ela faz com o marido dela, que tá em cartaz, inclusive, aqui em São Paulo. Me deu branco agora do nome da peça, mas ela tem umas trocas de roupas, assim, tipo, de menos de 10 Loucura, segundos. né? Tudo muito... Então, Ela entra por uma porta com uma roupa, já sai pela outra porta, logo depois com cara, outra roupa totalmente diferente. É sensacional. O bom é que eles têm uma equipe preparada pra isso, Vocês né? não, né? Vocês a gente mesmos. é a gente mesmo, Olha a realidade, né? Não, realmente, na hora lá com o Giannichini, ele mostra por trás, tem tipo assim, 6, 7 pessoas em cima dele tirando um tudo. pro pé, outro Isso, pra maquiagem, pra cabelo, pra tudo. Vocês não, né? A Não, troca gente, acontece a gente mesmo faz, sai pra coxinha já... no desespero. Outro personagem. Caramba. Ô, Bruno. E era essa troca que eu fiz, nessa peça que eu fiz 2 ao mesmo tempo, eram 2 personagens totalmente diferentes. Um era um deus, que era o Zeus. Sim. Então usava peruca, tinha roupa de grego, tinha coroa. Aí tinha que tirar tudo pra colocar uma roupa de príncipe. Meu Deus.
Eram dois personagens totalmente aleatoriamente diferentes. Então, foi um bom Tem a desafio. parte da maquiagem também? A maquiagem, normalmente, a gente deixa uma coisa mais neutra. Geralmente, as meninas, quando precisa, que elas fazem uma coisa Pra mais... não impactar tanto, né, na hora da troca. Essa peça, além de 6 compassos, ela tem uns personagens que são sentimentos. Então, são os divertidamente que a gente brinca. Legal. Que eles entram em cena pra reforçar o que os personagens estão sentindo. Esses personagens, sim, tem maquiagem pra dar uma entonação do sentimento. Vamos, minha amiga. Estão convidados. Já temos até ingressos pra vocês. Uau! Ô, Bruno, você tinha comentado que essa peça foi escrita por uma menina, como que é o nome dela? A Ola. A Ola? Uhum, Ola Chiesi. Ola Chiesi. Ela tem 16 anos, você falou? 17. 17? Caraca. Essa é a primeira peça que ela escreve ou ela já tinha... Olha, eu não sei com exatidão, mas ela escreveu a peça e falou, quero que faça acontecer. E aí ela chamou o Edu, que é o nosso diretor, e eles juntos começaram a montar elenco e dirigir juntos a peça. Inclusive, no meio do processo também, a Ola acabou assumindo um personagem e ela também vai ser atriz na peça. Caraca, ela vai atuar, então. Num dos dois elencos, que é o elenco Paraíso. Legal. E aí você começou a falar de quem que é o Bruno nessa construção toda sua. Geminiano como eu sou, toda hora. Isso é uma boa combinação, um bom exemplo da combinação de Gêmeos com Áries. O Ariano, ele começa uma coisa, aí começa outra. E o Geminiano, ele dá a criatividade de ir mudando de assunto, né? Então, você começa a falar de peixe, de repente você tá falando de espaço sideral. É bem assim mesmo. Aí você falou que em 2020 que foi assim o ápice, né? A coisa mais forte sua com o teatro. Conta um pouquinho pra gente todo esse processo. Na verdade, teve um processo preparatório um pouco antes. Eu acho que foi em 2017. Eu assisti uma peça chamada Somos Tão Jovens. No elenco tinha um ator chamado Júlio Oliveira, que ele foi basicamente o meu mentor no teatro. Por quê? Eu fui assistir a peça por conta de um influenciador que estava no elenco que eu seguia. E aí, quando eu assisti, eu fiquei, assim, apaixonado pela atuação dele. Achei ele incrível. E fui seguir ele no Instagram. 2017. 3 anos depois, veio a pandemia. Aí eu tava em casa, era junho de 2020. Eu tava em casa, aí eu falei, deixa eu olhar o Instagram. Aí tava rolando uma live. Ele, com uma outra atriz, a Gabi Gama, eles estavam montando um curso online na pandemia de teatro. E, coincidentemente, naquela semana, eu tinha feito a minha primeira sustentação oral na frente de uns desembargadores no Tribunal de Justiça. E eu falei, isso aqui não apareceu à toa. Deixa eu melhorar um pouquinho a minha oratória. Vou fazer. Aí comecei. Na primeira semana, eles tinham 2 turmas, uma de sexta-noite e uma de sábado. Aí a primeira semana eu falei, deixa eu fazer essa de sexta-noite. Deu 3ª semana, eu já tava nas 2 turmas. E aí, mais pra frente, eles abriram aulas individuais de coaching. Então, eu tava com 2 turmas e mais aula individual. Nossa. Aí, comecei em junho, acho que no final do ano de 2020, eles acabaram se separando, cada um foi fazer seu curso. O que eu fiz? Aula em grupo com o Júlio, aula em grupo com a Gabi, coaching com o Júlio, coaching com a Gabi. Então, eu tava com 4 aulas já. Sim. Comecei com uma curiosidade para melhorar a oratória, por conta de ter me deparado aleatoriamente com uma live. Sim. E tava fazendo 4 aulas. Aí eu falei, tá bom, qual que é o próximo passo agora? Um curso técnico. Aí eu entrei no Célia Helena. A minha ideia era começar já quando tivesse tudo presencial. E aí falaram, primeiro semestre de 2021 a gente vai estar presencial. Tá, fui lá, me matriculei. E não foi presencial. Foi online. Foi online, ainda não tinha liberação para voltar. Sim. Beleza. Demorou um pouquinho, né? Aí o primeiro semestre foi online, o segundo semestre foi híbrido. Então tiveram algumas matérias online, algumas que eram presenciais com possibilidade de estar online. E foi um pouco bagunçado, assim, porque
ao mesmo tempo que o professor tinha que dar atenção para quem estava presencialmente lá, tinha que dar atenção também para a câmera que estava filmando a aula e tinha alunos em casa assistindo. Nossa. Então, às vezes, tinha professor que não conseguia lidar e, tipo, dava as costas para quem estava lá para interagir com quem estava em casa. Mas no fim deu tudo certo. E aí, no terceiro semestre, veio o presencial total. Sim. Que foi... Já foi em 2022. Primeiro semestre de 22. Aí, no meio do ano, ia ver o último semestre, que são 4 semestres no curso técnico do Célia. Eu tranquei. O que aconteceu? Eu resolvi experimentar algumas coisas, porque o curso técnico do Célia, ele é muito voltado pro teatro. Geminiano falando aí. Por quê? Então, que esse jogo começou, aí você trancou e é a mudança que você fala. É um pouco por aí. Pouco, né? E aí eu fui fazer alguns cursos mais voltados para câmera, para atuação para câmera, porque isso é uma coisa que o Célia, ele não aprofunda tanto no curso técnico. A gente teve, acho que, uma matéria de interpretação para câmera, mas aí, por exemplo, a questão da triangularização, de você saber onde você se posiciona para você não ficar coberto pelo parceiro de cena. Legal. Questão de 3 câmeras, que é uma coisa que acontece muito em novela, que tem uma para uma para o outro e uma geral que cobre os dois. Então, às vezes, a câmera que está na sua direção tem o seu parceiro no caminho, e aí você se posiciona errado, você fica atrás do parceiro, a câmera não te pega. Caramba. Então, todas essas questões não tinha no Célia. E aí eu fui fazer um curso de câmera de uma produtora de TV. E aí eu aprendi um pouco mais sobre essas questões e voltei para fechar o curso um ano depois. Entendi. E eu entrei no Célia também porque eu queria o DRT, que é o atestado de capacitação, para você poder atuar em algumas coisas que exigem, né? Sim. Nem tudo exige o DRT, mas se você for para TV, por exemplo, o SATED vai bloquear se você não tiver. Ou vai dar uma autorização especial, que foi o caso da Jade Picon quando ela foi fazer a novela. Até hoje a gente essa viradinha assim de olho aí. Dá um jeitinho, né? Porque não sei, gente, né? Mas ok. Ela conseguiu, fez, tá tudo certo. É porque é uma relação para vocês tirarem, né? Eu sei, porque eu também comecei a fazer o processo de girar bem uns anos atrás, quando eu comecei a modelar. E é um pé no saco, porque muita coisa que você vai fazer, eles pedem, inclusive trabalhos, quando você vai fazer, né? Você não faz o teste. Precisa de DRT, então já nem entra no teste, porque você não tem, você não faz. E é burocrático, a papelada toda que você tem que levantar. Aí ela foi lá e conseguiu, né? Mas que tá falando de Jade Picon e de Globo, né, gente? Fazer o quê? Pois é, eu precisei juntar 1.400 horas aí, ó, tá vendo tanto? de cursos e atestados pra pegar o meu DRT, e ela foi fácil, né? Foi só fazer o Big Brother. Só foi fazer o Big Brother. A gente precisa ir pro Big Brother, amigo. Mas a questão dela foi mais a questão dos seguidores, né? Sim. E que abriu uma pauta enorme, né? Exato. Que você acompanhou aí a discussão terrível que deu nas redes sociais, né? Que ainda tá, Bom, já que a gente entrou nesse assunto, Bruno, deixa eu te perguntar. Fala um pouquinho pra gente, o que você acha, né? Dessa questão, né, de um influenciador começando a atuar sem ter uma preparação, né? Que você tem e que muitos atores têm, né? Que vem aí com formação mesmo, sabe? Tanto técnica, né? Com anos e anos de estudos, né? Não consegue, né? Papel, né? Em uma novela, em uma série. E esses influenciadores, devido, né, ao grande número de seguidores, facilmente consegue, né, papéis aí na TV. O que você acha desse acontecimento aí? Eu acho Globo, que né? todo ator que faz toda essa preparação acha, né? Eu acho que isso não deveria ser Nenhum de vocês, assim, gosta. Não tem ninguém que fale assim, É porque olha... isso acaba tirando o trabalho de quem estudou, se preparou, De quem realmente se passou muito preparou, tempo, né? Passou por todo um processo, né? Pra poder tirar o DRT e estar realmente capacitado pra poder... E aí, o que acontece? Você vai lá e assiste a novela, vê
às vezes uma atuação horrível, que você não se conecta com o personagem, você começa a ver a internet tirando sarro do personagem, e queima até o próprio influenciador, né? A Jade Picon mesmo saiu da novela com uma chuva de críticas à atuação dela, sendo que depois ela foi fazer cursos, eu não sei como tá a atuação dela, que eu não acompanhei, mas assim, com certeza tá muito melhor do que tava na novela. Mas ela tá fazendo outra? Eu sei que ela foi para os Estados Unidos fazer curso. A novela, eu acho que ela ainda não foi, ainda não tá depois fazendo. Depois daquela não, né? Mas ela foi fazer curso em escola de atuação nos Estados Unidos. Então ela viu que ela tinha que melhorar e foi atrás. E assim, eu acho totalmente justo que os influenciadores entrem nas produções, mas estudem e tenham capacitação para isso. Não saiam assim, tipo... surgiu uma oportunidade aqui porque eu tenho seguidores, vou lá. Você vai acabar se queimando. Procurar se preparar primeiro, né? Pra poder... Eu sou influenciadora digital, né? Então, assim, se a Globo pelo milagre de Deus a Globo me convidasse, é claro que pra mim ia ser né? Quem não quer ir pra Globo, gente? É o meu sonho de princesa ir pra Globo. Mas eu concordo também, e principalmente porque eu ouvi vários atores mais... Os mais renomados e os mais antigos falando também, né? Como Cláudia Abreu, entre outros, assim, mostrando essa indignação sobre o fato de chamar um influenciador para fazer um papel e tirando dele, de certa forma. E tem razão. Eu acho assim... Ok, você quer atuar também, mas o que eu acho que passa na cabeça do influenciador? O influenciador digital, ele tá o tempo inteiro gravando. A gente tá com o celular o tempo inteiro. E, de certa forma, por mais que a gente tente mostrar ali a nossa vida mais atual e tal, quando a gente pega o celular, a gente... tem um pouco ali de um personagem, porque é uma narrativa diferente. Gravar uns stories, você tem uma narrativa, você tem um contexto. E quanto mais você trabalha... Obviamente não são todas as influenciadoras, tá, gente? Mas eu, além de influenciadora, eu trabalho com estratégia de posicionamento. Então, quanto mais você trabalha o seu posicionamento, a sua comunicação, você entende que você precisa de uma entonação, de um jeito, como que você grava uma publi para uma marca, você vai pegando os macetes. Então, eu acho que eles pensam assim, bom, como a gente já tem essa noção, eu posso ir lá, entrar na Globo e... decorar umas cenas, enfim, fazer um personagem. Mas realmente acaba confundindo as coisas. E aí também tem um outro ponto que eu preciso levantar, já que vocês tocaram nesse assunto. Tem a parte também de muitas atrizes que começaram a ser influenciadoras digital. No caso de Paula Oliveira, Juliana Paz, Flávia Alessandra, que pra mim também não deveria. Porque os influenciadores, até mesmo os menores, várias rodas, assim, a gente já conversou, de certa forma elas entraram com um puta nome já, né? Nossa, atriz da Globo, quem não vai querer fechar parceria com a atriz da Globo? E aí, a gente que tá ali começando nessa profissão, ralando, teve essa dificuldade também, né? Obviamente, não é que ela é uma concorrente, por exemplo, minha, claro que não, a mulher é conhecida nacionalmente, mas a gente pensa dessa coisa assim, poxa, por que cada um não fica no seu quadrado? Acaba sendo uma barreira também, né, pra fechar público. Você é famosa já, você já tem dinheiro pra caramba, você fecha contrato de milhões, do nada tá lá, blogueirando também, como todas nós, mostrando a vida, o lifestyle e tudo mais. Então, eu acho que foi acho que é uma das coisas negativas da internet. A gente pensa assim, e ok, tá? Quem quiser ser o que quiser, gente, fica à vontade. Eu sempre falo isso, né? Mas eu acho que, independentemente da profissão que a gente escolhe, falta o preparo. Se prepare, né? Porque até o influenciador digital precisa também preparar. Precisa estudar, precisa entender o que é, principalmente hoje, pós-pandemia, que tudo mudou muito, o que é ser um influenciador digital. Porque a própria palavra já traz a responsabilidade, né? Influenciador. Exatamente. Você vai influenciar milhões de pessoas. Exatamente. E aí, dependendo do que você for fazer ali na internet, você vai influenciar as pessoas a serem babacas. Exato. Que é o que a grande maioria faz, É o que tem acontecido muito, né? É o que mais tem, vamos dizer assim. Exatamente isso. Mas eu também concordo, cada um no seu quadrado. Ô Bruno, eu te acompanho e eu vejo assim que você é muito ativo, né? Acabou um processo ali de uma peça, você já tá em outro. Nem acaba, eu já tô fazendo 2 ao mesmo tempo. Agora eu tô com 2, inclusive. 2 peças, uma pra novembro, outra pra dezembro, né? E assim, como que é essa preparação? Às vezes você não se confunde, não dá uma bugada? Ou por enquanto você consegue ir levando, é tranquilo? Eu normalmente eu pego os 2 processos, eu vou trabalhando eles paralelamente. E aí eu separo uma agenda para fazer para fazer outro. Então, por exemplo, agora eu tô fazendo esse processo do Além de 6 Compassos, que a gente vai estrear agora em novembro, pelo Submundo em Cena.
que é uma companhia que foi fundada agora, por conta desse processo e tal. E eu tô também com a Epílogo, do Lucas Pape, que inclusive já veio aqui Sim. também. E a gente vai fazer Sonho de uma Noite de Verão em dezembro, que é a peça do Shakespeare. E eu vou fazer o Oberon, que é o Rei das Fadas. E aí eu pego os personagens e trabalho eles totalmente separados um do outro, né? Inclusive, no próprio Além de Seis Compassos, eu tenho 2 personagens diferentes, com características diferentes. Um personagem é hétero, o outro é gay. Então, tem que trazer elementos para construir esses personagens de formas diferentes. E em relação a texto, tem várias e várias formas de você decorar texto, né? Decorar é uma palavra um pouco feia, que a gente acha, né? Porque, na verdade, a gente não decora, a gente estuda para poder entrar no personagem e o texto já tá lá. A minha forma de estudar o texto é ensaiando. Geralmente eu vou ensaiando, vou pegando marca, e aí o que acontece? Eu vou associando as marcas aos textos que eu tenho que dar, às falas, e aí vem mais fácil para mim. Então, eu vou associando, por exemplo, eu tenho que estar atrás de um banco no momento. Então, eu já sei que atrás do banco eu tenho que dar a fala tal. Eu vou fazendo essa associação de lugar com fala, e aí vai ficando mais fácil. E a repetição também traz muito esse lugar de ficar na memória. Outra forma também que ajuda é copiar no papel. Pega a fala e escreve. E um processo meu que eu aprendi sozinho, mas não é um processo só meu, assim, outras pessoas também fazem, que me ajuda bastante. Eu pego o meu celular, eu leio as falas dos personagens que interagem com os meus, gravo e deixo um buraco de tempo para as minhas falas. E aí eu começo a ouvir no looping e vou dando as minhas falas quando vem o buraco. Espaço. Sim. Não confunde? Não, porque eu sei onde... a hora que der o silêncio, eu sei que é a hora que eu tenho que entrar. E aí, com isso, eu acabo memorizando onde tá a minha deixa. Onde é a última fala antes da minha. E se eu erro a minha fala, eu volto tudo do começo ao invés de continuar. Então, eu coloco isso como uma barreira para me forçar a continuar acertando. Sim. Então, se eu errei, eu volto do começo. E aí, eu repeti de novo aquilo lá, mais uma repetição para me ajudar a afirmar aquilo e ter aquela fala já na cabeça. E aí, eu vou para a próxima. E aí, eu vou indo. A hora que tiver uma fala que eu tenho mais dificuldade, eu vou ficar muito tempo nela. E isso vai me ajudar também a ter ela mais fresca na cabeça na hora de você trouxe aqui pra gente algumas coisas. Tem algumas coisas que você vai usar nessas peças agora que você falou? Eu vou fazer o Oberon. Na verdade, o que acontece? Quando eu tenho meu processo de criação de personagem, eu começo a imaginar como que ele vai ser já. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é tentar montar a imagem que eu quero dele de figurino, de como que ele vai ser na minha cabeça. E aí eu já começo a montar para propor para os diretores. E o Oberon... Então, você vem com a ideia e você leva para eles, tá? Legal. O Oberon, que é o Rei das Fadas, eu fui fazer uma pesquisa, assim, na internet de como as pessoas veem o Oberon, como que ele já foi montado. E aí eu vi uma imagem de uma figura com chifres de galhos, plantas pelo figurino. Legal. E falei, então eu vou nessa imagem. E aí eu corri pro AliExpress, porque é um recurso muito, muito fácil e barato você ir para esses sites chineses, né? E aí eu fui ver o que dá para usar para montar. Aí eu fui construindo. Às vezes eu faço umas colagens em cima de uma foto minha. Eu tiro uma foto, aí eu falo, isso daqui, deixa eu tirar um print. Aí eu recorto o objeto, colo em cima da minha foto. Aí vou colando um em cima do outro e falo, isso é interessante. E qual que você vai usar, E aí... essa ideia, né? Bem interessante esse processo. Porque aí depois você acaba vendo como o personagem vai ficar em você mesmo. Né? É legal. Aí, por exemplo, aqui, ó, eu peguei no AliExpress, é uma coroa de chifre de galho, é uma tiara, né? Sim. Na verdade, não é uma coroa. E aí eu peguei essas plantinhas, enrolei. Vamos separar aqui só pra mostrar. Ó, é o galho. Legal. Aí eu peguei as plantinhas, enrolei... que agora tá enrolado já de novo, mas enfim. Sim, aí eu enrolei, nele... E aí, como ele é um rei, eu fui atrás também de uma coroa pra ele. Tá. Aí vai ser a coroa com os galhos.
E aí eu vou Os montando... galhos vão ficar meio caídos, assim, os não? galhos, na verdade, eles vão ficar em torno da coroa. Deixa eu ver se eu consigo desmontar aqui. Peraí. Aí eles vão ficar enrolados assim, a arte da pessoa. Legal. Enfim, aí mais ou menos isso. E aí uns outros objetos de figurino também que eu já fui atrás, alguns estão para chegar. E aí tem uma piadinha na peça que o Oberon, ele fica invisível para ver o que está acontecendo ali, né? O que eu pensei pro Oberon? Tá, ele vai ficar invisível, ele vai virar uma árvore, já que ele tem esses galhos, esses chifres. E aí eu encontrei uma capa que tem uma árvore desenhada atrás. Então eu vou simplesmente levantar a capa e virar de costas. Acho que eu já dei um spoiler aí da peça. Nossa, deu um spoiler enorme, já fiquei curiosa. Que eu fiquei pensando, como é que seria a roupa do rei, né? Depois da... Então, legal, bem interessante. E eu faço muito isso, assim. A primeira peça que eu comecei esse processo foi justamente a que eu fiz os Zeus, né? Que foi, inclusive, a minha segunda peça... Segunda? Não, foi a quarta, desculpa. A segunda foi Os Donos do Mundo, do Lucas, que eu fiz num workshop que... lá vou eu mudar de assunto já de novo. Mas só para abrir um parênteses aí. Eu tô com o Lucas Pape já desde janeiro de 22. Bastante tempo já. Já tá indo para 3 anos, 3 né? anos. E a primeira montagem que eu fiz com ele foi num workshop. Eu tinha feito uma peça até então, que era uma peça de conclusão de semestre do Célia Helena. Então eu tinha acabado de estrear no palco. E eu fui nesse processo do workshop dele e ele resolveu montar uma peça em 7 dias. Na verdade, ensaios em 4 para apresentar no 7º dia. Caramba. Então, a gente montou a peça inteira em 4 dias. Aí a gente teve o fim de semana para decorar as falas. E na segunda-feira a gente tinha que apresentar. Puxado, hein? Era um texto que ele tinha escrito, que inclusive depois voltou a ficar em cartaz com um elenco mais profissional. E eu fiz um personagem que, na primeira montagem, quem tinha feito era o próprio Lucas. Ele escreveu a peça, escreveu aquele personagem, foi fazer aquele personagem. E nesse workshop eu peguei o personagem dele. Legal, que bom. Ele é maravilhoso, né? Sim, O Lucas é E maravilhoso. falando em escrever, o Bruno escreve também, né, Escrevo. Bruno? Inclusive, essa que eu fiz os Zeus, o texto, a ideia não foi toda minha, a gente fez em colaboração no processo da Sim. Epílogo. A Epílogo ela tem um semestre que é autoral, né? Então, a turma se junta para construir uma história totalmente do zero. E aí a gente mesmo escreve. Só que nesse semestre específico, as pessoas não tinham muito tato de escrita, né? E aí o Lucas, ele dividiu, iam ser 3 núcleos. Vou contar mais ou menos a história. Era uma menina que o pai dela estava morrendo e ela precisava da ajuda das amigas dela, para encontrar uma forma de salvar o pai. Então elas tinham que viajar no tempo, na Grécia Antiga, na Idade Média e na Transilvânia do Drácula, para coletar alguns objetos que iam ajudar ela a salvar o pai. E aí nisso eu fiquei com a parte da Grécia, escrevi a parte da Grécia. Tinha um outro grupo que ficou com a parte da Idade Média, um outro grupo ficou com a Transilvânia. E a gente apresentou no encontro seguinte os textos, só que um texto estava muito linguagem de audiovisual, porque Sim. trocava de cenário o tempo todo, ia pra floresta, ia pro castelo, aí o Lucas falou, ajuda a reescrever esse texto. O outro texto, ele estava numa linguagem muito rebuscada, muito mais de livro, Tá. mais literária. E aí, o que aconteceu? No meio desse ajuda a escrever, eu fiquei para reescrever a parte da Idade Média, então eu fiz isso em 3 dias. E aí, quando eu terminei, o pessoal da Transilvânia me pediu ajuda também, porque não estavam conseguindo colocar as ideias todas juntas. E aí, eu escrevi o texto inteiro, basicamente. Legal. Assim. E o Lucas só fez a revisão final. Sim. Então, foi a minha primeira experiência como escritor, como autor de peça, na dramaturgia. Apesar de que eu já flertava com escrita antes. Desde a adolescência, eu comecei a escrever livros. Nunca terminei por conta desse ascendente Ares que me joga para outras coisas. Eu sempre
começava a escrever, tinha uns 2, 3 capítulos. Nossa, que ideia legal que eu tive agora. Vou largar esse de lado, vou fazer a outra. Aí eu tava no meio da outra. Nossa, isso aqui é mais legal ainda. E aí eu ia. E aí eu tenho, acho que uns 3, 4 livros que eu comecei a escrever, não terminei até hoje. E a primeira vez que eu concluí um texto inteiro foi Os Artefatos da Infinitude, que era essa peça, que eu fiz os Zeus. E aí eu tive uma apresentação em que eu fiz também o Príncipe da Idade Média. Ah, legal, bem agitado, né? Ô Bruno, como você escreve também, você tem essa vontade, tipo, de escrever um texto e colocar em cartaz, assim, uma peça escrita por você? Sim, inclusive... Totalmente por você, Porque né? você já tem algumas, mas assim, que foram pro FIC, né? Que é um festival. Mas assim, realmente fazer... Né, escrever mesmo um texto, sabe? E ter aquela, né, uma temporada, assim, né? Com uma peça escrita por você. É o plano, né? Na verdade, assim, no FIC do ano passado, eu escrevi uma peça chamada Júpiter. Eram 3 cenas, de 2 atores em cada cena, em que cada cena tinha uma história em que um dos personagens tinha que fazer com que o outro personagem melhorasse em relação a um defeito de personalidade. Então, o primeiro era uma garota selvagem, um influenciador olha só, que caía de helicóptero na floresta, encontrava essa garota selvagem que cresceu lá na floresta sozinha, e esse influenciador estava com um cachorro, né? E o cachorro se perdeu na floresta, e aí ele encontrou essa menina, e ela era um pouco agressiva. E ele tinha que diminuir a agressividade dela. Aí a outra cena eram 2 irmãos. O irmão mais velho era um policial. O irmão mais novo estava com 18 anos e tinha ido para uma festa escondido. Uma festa fantasia. Ele tinha ido de Peter Pan. Então o figurino desse personagem é o Peter Pan. Sim. Que foi também... Figurino é uma coisa que sempre me ajuda a contar a história. Então eu começo a pensar já como que os personagens vão estar vestidos também quando eu começo a escrever. E aí eles ficam presos no elevador. Acaba a energia, eles ficam presos no elevador. O irmão mais velho tá puto com o mais novo porque ele fugiu. O irmão mais novo o mais velho criou o mais novo porque eles perderam os pais. E aí eles começam a brigar e no meio da briga o mais velho conta pro mais novo como que os pais deles morreram, que foi numa situação parecida com a que eles estavam vivendo. Ele, quando tinha os seus 18 anos, fugiu para uma festa e quando os pais foram buscar, eles voltaram, teve um acidente de carro e os 2 morreram. E ele se sentia culpado. E aí ele começou a ser controlador porque ele achava que quando ele perdia o controle das coisas ruins aconteciam. E ele era super controlador com o irmão também. Então o irmão tava lá para diminuir esse excesso de controle. E aí a terceira cena vai para astrologia também. Eu gosto bastante de astrologia. Então foi um questionamento que uma vez veio na minha cabeça e eu fui pesquisar e não achei nenhuma resposta sobre isso. Inclusive, se alguém souber, manda uma mensagem aí. E aí eu escrevi uma cena sobre isso. O que acontece quando você morre e volta à vida? Quando o coração para e volta a bater? A astrologia, do momento que você volta à vida, ela interfere na sua personalidade ou não? Isso era um questionamento que eu tinha, que eu nunca consegui... Nossa, eu nunca pensei nisso, não. A minha mente às vezes vai longe. E como eu não achei nenhuma resposta na internet, falei, deixa eu escrever a minha resposta. E aí eu escrevi essa cena. Então, eram 2 amigas que eram cientistas. Uma delas tinha descoberto, ela era astróloga também, astróloga e astrônoma. E ela descobriu um momento específico em que ia ter uma conjunção dos astros, que ia ter a personalidade perfeita de um líder para a humanidade. E a humanidade basicamente estava precisando de um novo líder e ela falou, a gente não tem tempo de uma criança nascer nesse momento e crescer e virar esse líder. Aí a amiga dela falou, então me mata e ressuscita nesse momento. E aí elas têm esse trato. Mas e eles vão fazer essa experiência. Seria fazer o coração parar. Só o coração parar, tá. E nisso, essa amiga que faz isso, que se propõe, ela é muito perfeccionista. Que acaba sendo um defeito em algumas medidas, Sim. né? Então, na peça Júpiter,
tem esses 3 pontos da agressividade, do excesso de controle e do perfeccionismo. E aí, no final, as 3 pessoas que estão lá para diminuir esses defeitos das outras, elas se revelam como coordenadores de um projeto. O mundo basicamente acabou e eles estão nesse projeto para levar pessoas com personalidades melhores para criar uma nova humanidade numa das luas de Júpiter. E aí essa foi a primeira parte desse texto, que teve uns 16 minutos no palco. Eu fiz o irmão mais velho, o controlador. E aí eu terminei e falei, esse texto é bom, deixa eu melhorar e aumentar ele. E aí eu escrevi um primeiro ato, isso virou o segundo ato. Eu escrevi um primeiro ato que seria o que levou o mundo a acabar. E aí eu parti do conflito na Palestina, lá em Gaza. Então, eu criei um cenário em que Israel efetivamente invadiu a faixa de Gaza, acabou com todos os palestinos. E assim, para não dar um aspecto de... a gente está contra Israel aqui, os judeus... Não dá um antissemitismo. Sim. Eu deixei bem claro no texto que isso também é uma responsabilidade do dramaturgo, não criar preconceitos, que inclusive é uma coisa que acontece, que nem todos os judeus estão apoiando o que está acontecendo na Palestina. Sim. E aí eu criei esse cenário de que o governo de Israel, e não os judeus, deixei bem clara essa separação, invadiu a Palestina, matou todo mundo, e aí o fim do mundo começa a partir daí, porque o antissemitismo ele começa no mundo inteiro, porque eles culpam os judeus, apesar de não ter sido culpa dos judeus. Um dos personagens da peça é judeu, do primeiro ato que eu criei, e ele paga pelo que fizeram. Eu costumo trazer bastante críticas, né? Sim, então, assim, sim. tem essa coisa de você Legal. julgar um pelo que o outro faz. Sim. E aí o mundo vai acabando aos poucos. São os atos... são 5... Me fugiu a palavra agora. Eu mesmo coloquei ela no texto e me fugiu. Mas, enfim, são 5 ondas. 5 ondas de violência que acabam com o mundo. A primeira, ela vem com a... outra palavra que me fugiu... Enfim, com o extermínio dos palestinos, aí depois vem o extermínio dos judeus, porque a Rússia manda uma bomba atômica para Israel depois que todos os judeus foram para lá para fugir das violências nos outros países. Depois disso, começa o conflito entre Estados Unidos e Rússia, porque os Estados Unidos começam a achar que os outros países da Europa estão indo para o lado da Rússia. E aí eles mandam uma bomba atômica para Moscou, Moscou devolve, as duas bombas se chocam na Europa, acabam com a Europa. Fim da Europa. Aí depois ficam só 3 países. Enfim, a história vai sendo construída para chegar no ponto em que explica a existência do projeto, para o segundo ato ser esses 3 coordenadores. E aí, o terceiro ato, eles foram para Júpiter, e aí em Júpiter acontece toda uma nova batalha da humanidade, porque mesmo separando, e aí é uma outra crítica, mesmo quando você faz toda uma separação para ver quem é perfeito, Sim. quem tem uma personalidade melhor, quem pode fazer uma humanidade melhor, você não vai ter uma humanidade melhor, porque o grande problema da humanidade é um querer controlar o outro. Enquanto um tá querendo controlar o outro, a humanidade não vai ter paz. Vai ser sempre Uma guerra. mensagem bem forte, né? E eu só falta escrever esse terceiro ato. Aí eu, concluindo essa peça, eu quero fazer uma montagem. Legal. A história é boa. Produzir. História é boa. Bem atual, né? Olha aí, eu já dando todos os spoilers da minha própria peça. Ele já contou quase tudo, mas vamos assistir, gente. pelo Mas amor de Deus. é diferente também, né? Ver você falando e ver a montagem, né? Sim, O resultado figurino, final da a montagem, interpretação, é outra né? coisa, A emoção né? do teatro, que é muito É um bacana. spoiler mais ou menos do texto, É. né? Mas quando realmente, né, tiver a montagem toda pronta, é outra coisa. Sim. Né? E como eu escrevo mais de uma coisa ao mesmo tempo, como eu já falei, eu também estou escrevendo um monólogo que é mais focado em violências.
chama Arbustos. E a palavra arbustos, no título do texto, ela vem com 2 letras entre parênteses, que é o R e o T. Porque se você tira o R e o T da palavra arbustos, o que sobra? Vamos lá. Nossa. Gente, olha só. A gente já fala. Eu sou Abusos. péssima. Ah, Abusos. Tá. E- Nunca fiz isso também, ó. Então, e aí a ideia é um monólogo de um personagem, que inclusive me surgiu no workshop do Lucas, que eu fiz também recentemente, em julho. Essa ideia toda veio durante o processo do Legal. workshop dele. O Lucas, inclusive, é Mas um esse- grande mentor meu em dramaturgia. Esse monólogo que você está fazendo, você pretende você mesmo, ou você quer fazer Eu e dar quero para alguém, escrever e dar pra alguém dirigir e alguém atuar. e alguém atuar? Assim, melhor dos mundos, pra mim, a pessoa que faria esse monólogo como ninguém é o Rodrigo Simas. Eu sou um grande fã dele, assim, eu vi ele fazendo o Prazer Hamlet, que é um monólogo que estava Ele em é bom cartaz. mesmo. Fiquei encantado, assim, ele é muito bom. E assisti ele também agora também do Shakespeare, que é o Shakespeare Apaixonado. Mas enfim, e ele pra mim faria esse monólogo como ninguém. E é um monólogo em que o personagem ele vai contando sobre abusos por meio de cartas. Ele vai lendo cartas ao longo da peça, cartas que ele trocava com outros personagens. Então tem uma carta com a irmã dele que foi abusada fisicamente, sexualmente quando era criança, então abuso infantil. Tem uma mãe de um aluno dele, que ele é um professor, que o marido dela bate nela e no filho, então é o abuso físico de violência mesmo. Sim. Tem o abuso psicológico também, que ele sofria com a própria mãe dele. Então eu vou trazendo essas várias formas de abusos Sim. através dessas cartas. E a ideia é que ele, no final, resolva acabar com um desses abusos em uma dessas histórias. Que eu não vou contar exatamente agora, porque senão... eu sou muito de dar spoiler, porque eu vou contando, eu me empolgo, aí quando eu vou ver, já falei. Já vai falando Mas tudo. olha só que legal, assim, o bom do Lucas, né? A gente fala muito do Lucas aqui, mas Verdade. enfim, o que é bom a gente tem que falar, né? O bom do Lucas é assim, eu tenho visto o quanto de gente que ele inspira e ele estimula a pessoa a criar. Gente, é É impressionante. o próprio Quimera que surgiu da Epílogo, né? Quanta gente ele estimula e as pessoas a criarem, né? A ler, a escrever, sabe assim? A produzir mesmo, sabe? É impressionante, né? Ai, É que ele bom. também acaba juntando uma galera pra fazer exatamente isso. E as pessoas pegam gosto, né? Porque a arte é uma coisa encantadora. E quanto mais você faz, mais você quer fazer, né? É aquele negócio, você vai se envolvendo É. e quando você vê, você já tá toda envolvida, né? E já quer cada vez mais. E também vai amadurecendo, eu acho, Sim. também, né? Tem esse processo de amadurecimento que é muito legal. E eu acho que nesse processo de amadurecimento, que é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, siga as pessoas que te inspiram e torne elas seus professores. Sempre que você tiver a oportunidade de fazer aula com alguém que você admira, vai lá e faz. Eu comecei no teatro com o Júlio Oliveira. Eu admirei o trabalho dele numa peça que eu fui assistir. Ele virou meu professor. Ele fazia uma peça do Lucas também, que era o Dois Palitos. Ele e a Gabi, os dois, né? Os dois meus primeiros professores de teatro estavam nos Dois Palitos. Eu fui assistir, foi o primeiro contato que eu tive com o Lucas. E daí pra frente, fui assistir mais uma outra peça do Lucas, que inclusive o próprio Júlio me chamou pra ver, que era o Bicicletas de Papel. Que foi o dia que eu conheci o Lucas pessoalmente, que depois da peça eu fui lá falar com ele. A gente tem uma foto, os dois de máscara, porque era na pandemia ainda. E, inclusive essa peça, ela nem era presencial, ela era online, só que o Júlio tinha conseguido alguns ingressos pra verem bem distanciado lá Sim. dentro no palco. Então, tipo, tinha acho que 10 pessoas lá dentro assistindo a peça. E aí na saída eu encontrei o Lucas, conheci, enfim. E aí, pela admiração que eu já tinha por ele, ele virou meu professor, porque aí eu descobri a Epílogo, Sim. falei, vou fazer aula com esse cara é bom, ele vai me trazer bastante conhecimento, e ele virou meu professor. E aí, no meio disso tudo, também o Júlio me levou para assistir o Barnum, que era o musical que estava em cartaz com Murilo Rosa, e a Julia Nadruz, que também me encantou
muito. Ela fazia a Jenny Lind, ela cantava ópera em sueco em cima de um... É lira o nome? Eu acho que é uma lira. Que é aquele negócio que você sobe, tipo, enfim. Ela cantava ópera em sueco pendurada num negócio lá em cima, assim. Caramba. E aquilo me encantou muito, assim. E eu comecei a seguir ela também. Ela trabalhou com o Lucas também numa outra peça depois, que foi o Menu. E logo depois de eu ter assistido o Menu, eu vi que ela dava aula particular de canto. Falei, preciso fazer aula de canto. Legal. E preciso que seja com essa mulher. E aí ela é minha professora até hoje. E agora, semana passada, eu comecei um curso de interpretação com ela também, lá no Ceftem. Eu acho que ainda tem até vaga, se eu não me engano. Que é um curso de 8 semanas pra gente trabalhar cenas de musicais. Nossa, que legal. E aí a gente tá no processo de escolher o que a gente vai trabalhar. Vão ter solos, vão ter duetos e trios e quartetos. Sim. E a gente vai escolher. Eu, pessoalmente, quero muito, ainda não sei se vai rolar, mas eu já tô falando com uma menina da turma pra gente fazer aquela música Therapy, do Tic Tic Boom. Sim. Será que vamos ver o Bruno fazendo um musical por aí? Quem sabe? Vamos ver, o tempo vai dizer. Com certeza. Mas eu sempre fui muito travado em dança, assim, e em janeiro eu fui fazer um curso rápido de férias de musical. Falei, gostei. Deixa eu me aprofundar um pouco mais. Aí eu entrei numa escola de dança e tal. E assim, parece que a minha semana tem uns 50 dias. Porque eu arranjo tempo pra fazer coisa, tudo. Né? E aí eu tô de segunda a segunda fazendo coisa. Então, assim, segunda-feira eu faço aula de chair dance, que é uma modalidade que pouca gente faz. É dança com cadeira. Sim. Mas assim, é aquele negócio, são atividades, né, que te ajudam muito a você palco, no processo de criação do seu personagem, né? Para se movimentar, a interpretação corporal também, né? Tudo. E aí eu comecei a fazer aula de jazz, aula de urban jazz. E agora eu dei uma parada por conta de ter me voltado um pouco mais para esses processos de peça também. Então, tô fazendo agora só o chair dance mesmo, a aula de canto com a Júlia e os processos das peças. Mas ano que vem eu quero voltar a fazer mais aula de dança e tal. Que eu gosto muito de todas as partes, assim, das artes. Eu acho que uma acaba complementando a outra, né? E é importante você ter um pouco de, vamos dizer, essa tridimensionalidade de encaixar uma coisa aqui, uma coisa ali. Porque qualquer coisinha que você vai fazer pode ser importante para um personagem que você vai fazer lá na frente. Então, por exemplo, o chair dance é uma coisa super específica, uma modalidade que quase ninguém faz. Homem, então, menos ainda, é muito mais mulher. A minha turma é só de mulher. E aí um dia eu vou precisar fazer um personagem que, sei lá, dança no Clube das Mulheres. Aí já tem um diferencial. Então é bom você ir aprendendo coisas que ninguém faz, até porque isso acaba te tornando mais único, né? Então, quanto menos pessoas tiverem naquilo que você sabe fazer, você tem mais chance de conseguir um personagem, se surgir um personagem naquela habilidade ali. Muito bom. É isso aí. Brunão, bom, a gente ficaria horas e horas e horas, mas nosso tempo é curto, né? Sim. Só pra gente finalizar aí, pra quem pretende, né, buscar teatro, buscar um pouco de conhecimento nessa área, né, ou que queira realmente seguir uma carreira de ator, ou simplesmente só pra melhorar aí a sua... A sua oratória, né? Trabalhar aí a sua timidez. Qual é o conselho que você daria, que você indica? Olha, pra mim funcionou muito começar numa companhia de teatro. Vai atrás de uma companhia de teatro, porque o teatro é a base de tudo, né? Se você vai pra TV ou não... a gente até fala que tem interpretação pra câmera e interpretação pro palco. A interpretação pra câmera passa pela interpretação pelo palco. E se você não tem a interpretação pelo palco... você até consegue fazer para câmera, mas se você for migrar da câmera para o palco, você vai ter muito mais dificuldade se você for migrar do palco para câmera. Então, o ideal é fazer sempre um processo de montagem de peça teatral, que isso já vai tirar a timidez, porque você vai encarar um monte de gente ali na sua frente te assistindo, e ao mesmo tempo você tem que aprender a falar, você vai ter que aprender a se comportar. Isso ajuda muito. Se você tiver a oportunidade de fazer um processo de uma peça,
na igreja, na escola ou qualquer outro lugar, Sim. não precisa nem ser numa companhia. Faz, que isso vai começar a te dar base para criar suas habilidades artísticas. Eu mesmo comecei tarde, inclusive idade não é um problema. Tem muita gente que pensa, tô velho para isso. Não. Eu comecei com 32 anos. Na pandemia de 2020 eu tava com 32, hoje eu tô com 36 já. E eu tô há 4 anos e já tô indo pra 20ª peça. Legal. Então, assim, falta de tempo talvez seja um problema, talvez, mas tempo é aquela coisa. Você prioriza o que você quer priorizar. Quando a gente quer, a gente consegue administrar, acha um tempinho. E o que o Bruno falou, gente, é muito importante. Realmente não tem idade. Eu, particularmente, tô com 43. Carinha com de cara 30. de 20. Com cara de 20, E importante comecei, falar. fui buscar o teatro com 41. Né? Então, assim, a idade não importa, não tem né? a Nunca ver, é tarde para você buscar conhecimento, sabe assim? Exatamente. Buscar melhorar. E é pra sempre aprender, gente, até o momento que você tiver vida e se a gente tá aprendendo algo. E a evolução é você que faz, né? A partir do momento que você se dedica para aquilo, você consegue melhorar. isso mesmo. Então não tem essa de, eu não levo jeito pra coisa também, que é outra desculpa que normalmente as pessoas se dão, né? Não, todo mundo leva jeito pra coisa se comprometer a levar jeito pra coisa. Então você vai estudar, você vai aprender, vai melhorar. O Marcos mesmo, tipo, era a primeira peça que você fez, o Passaporte, que a gente fez junto? Que a gente fez junto, o Passaporte foi a primeira. Foi a sua primeira, né? Foi. E aí você fez agora o FIC e você já melhorou muito daquela pra agora. Deu pra ver uma boa melhora. E é força de vontade, é interesse e entrega, né? Sim. É isso aí. Brunão, Obrigada pela participação, né? Incrível. Eu falo, né? Com certeza. Obrigado. Gente, vamos deixar um convite aqui. Pessoal, o Bruno vai entrar em cartaz agora, dia 9, não é isso, Bruno? Isso, 9 de novembro, às 19 horas, no Teatro Pequeno Ato, além de 6 compassos. São 2 elencos, o elenco Liberdade, que é o que estreia no dia 9, e o elenco Paraíso, que estreia no dia 10. No dia 9 eu vou estar lá como o Pedro, que é esse personagem um pouco menor, e no dia 10 eu vou estar como o Júlio César. E a gente vai ficar em cartaz até o dia 1º de dezembro, todos os sábados e domingos, exceto pelo dia 17, que vai ter prova da FUVEST, tem uma galera do elenco que vai fazer. E então a gente não vai conseguir apresentar por conta disso, mas todos os fins de semana a gente vai estar em cartaz. Venham. E, inclusive, eu vou deixar aqui um par de ingressos para eles sortearem, para quem estiver assistindo. Que muito legal. bom, hein? Então, não perca essa oportunidade de ver o Bruno aí junto com um grande elenco nos palcos, né? Do dia 9 de dezembro... 9 de novembro. Não vai fazer eu perder meu público. Dia 9 de novembro até... Dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro, tá bom? Tem Instagram, Bruno? Tem um Instagram da companhia, que é o @submundoencena. É isso aí. E aí o link para comprar tá lá. Também você pode digitar além de 6 compassos no Simpla, que você vai encontrar também. Legal. E durante aí todo o mês de novembro, nós vamos estar compartilhando aí várias dicas de teatro lá no nosso Instagram. Então, você vai poder conferir também essas dicas lá no nosso Instagram. E é isso, gente. Chegamos aqui no final de mais um episódio, né? Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Bruno, aí pelo bate-papo. E é isso. Não esqueça de deixar o seu like aqui pra gente, tá bom? Beijo. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Até mais.